Olá, benditos! No capítulo de hoje, Salomão começa colocando ênfase na autoridade e na relação entre os governantes e os seus súditos. E é bom lembrar que naquele tempo, os governantes do Oriente exerciam poder absoluto sobre os seus súditos e o abuso de poder era mais comum do que pensamos. E hoje vamos ver a visão de Salomão sobre esse assunto. Salomão descreve um oficial da corte real que está a serviço de um governante aparentemente tirano. Era um oficial sábio, gracioso em seu comportamento e gentil nas suas expressões. Se aquele rei ordenasse que ele fizesse algo perverso, qual deveria ser a sua atitude? Como um homem sábio, ele pensaria em 4 opções de ação para resolver essa questão. Primeiro, ele tinha a opção de desobedecer. Mas Salomão aconselhou a obedecer às ordens do rei em consideração ao juramento feito a Deus. A palavra do rei era mais poderosa do que a do oficial, além do poder de vida e morte que ele tinha sobre os seus súditos. Assim também, nós devemos obedecer à autoridade governamental como parte da nossa obediência a Deus. Porém, reconhecendo que, se os dois se contradizem, devemos sempre obedecer a Deus em vez do homem. Uma outra opção para o oficial seria a deserção. Ele poderia sair desgostoso da presença do rei e entregar o seu cargo na corte. Mas essa atitude também não seria segura, uma vez que o rei poderia se sentir ofendido e mandar castigá-lo. Mas nos nossos dias são conhecidos testemunhos de pessoas que pediram demissão ou renunciaram aos seus cargos a fim de manter sua integridade. Uma terceira opção do oficial sábio seria a resistência, mas Salomão não aprova essa abordagem também. Ele diz: nem se levante em favor de uma causa errada. Nos nossos dias, em se tratando de questões de consciência e de lei, os cristãos, de um modo geral, concordam com Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É claro que a maneira de expressarmos nossa discordância requer sabedoria e graça, o que nos leva à 4ª possibilidade para o oficial sábio e também a mais adequada: discernimento. A sabedoria nos ajuda a entender as pessoas e as situações e a descobrir qual é a coisa certa a fazer e o momento mais apropriado para agir. Não é fácil ser uma pessoa íntegra neste mundo perverso, mas podemos pedir sabedoria de Deus e recebê-la pela fé. No versículo 10, Salomão fala de uma visita que ele fez ao cemitério. Ali ele viu que na morte dos ímpios há uma grande movimentação no cemitério em função do seu enterro, enquanto os justos são ignorados e esquecidos. E ao refletir sobre essa questão, o pregador conclui que, mais cedo ou mais tarde, o perverso será julgado e o justo recompensado. Dentro desse contexto, podemos supor que o pregador disse isso como uma esperança. Ele desejava que isso fosse verdade, mas não podia ter certeza, porque se achava apegado a uma vida limitada debaixo do sol. Ainda falando do ponto de vista meramente humano, ele diz que não acha sentido algum no fato de os ímpios receberem o que não merecem e os justos não receberem aquilo que merecem. Essa observação traz consigo a seguinte conclusão: em um sentido geral, não existem homens bons, pois todos são pecadores e todos podem ser vistos como perversos de alguma forma. A grande questão é: por que a bondade de Deus é mostrada a pessoas tão indignas quanto nós? E aqui entra um foco notável da misericórdia de Deus. Nos versículos 15 a 17, vemos que, mais uma vez, Salomão diz aos seus leitores para desfrutar a vida e gozar os frutos do seu trabalho. É importante sempre lembrar que essa admoestação não é a mesma coisa que a filosofia tola que diz comamos e bebamos que amanhã morreremos, adotada pelos hedonistas incrédulos. Ele fala de uma perspectiva positiva baseada na fé e adotada pelos filhos de Deus que aceitam a vida como uma dádiva especial do Senhor e que sabem que Ele nos provê ricamente de tudo para nossa satisfação.
Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, devemos dar graças por aquilo que temos e desfrutarmos essas bênçãos. Em vez de rejeitar a sabedoria, Salomão conclui que ela é importante para a pessoa que deseja aproveitar a vida da melhor maneira possível. Depois de muitos dias difíceis e de noites sem dormir, aplicando-se com diligência aos mistérios da vida, a conclusão do pregador foi que devemos nos contentar em não saber tudo. Por mais que o homem, e até mesmo o sábio entre eles, se esforce para encontrar o sentido das coisas, não encontrará. Talvez sejamos capazes de solucionar um enigma aqui, outro ali, mas ninguém é capaz de compreender todas as coisas ou de explicar tudo o que Deus está fazendo. Apesar de a sabedoria não explicar todos os mistérios, nem resolver todos os problemas, pode nos ajudar a usar de discernimento em nossas decisões, porque para todo propósito há tempo e modo, e a pessoa sábia os conhece. Salomão então passou a apresentar uma meditação sobre as incertezas e injustiças da vida e a importância de aproveitar os pequenos prazeres e as oportunidades que surgem enquanto se tem tempo de vida. E essa é a ideia que nós vamos refletir no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Mas antes de sair, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. E se você ainda não se inscreveu no Canal Bendito, faça isso agora. Vamos alcançar mais e mais pessoas para se juntar a nós na nossa jornada juntos até o Apocalipse. Até amanhã, se Deus nos permitir.